Nós por Lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS. O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993. Ao longo deste percurso de 20 anos, aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Partilhamos muitos sorrisos. Estivemos e estaremos sempre consigo. Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus. Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, desde sempre, para sempre. Nós por Lá. A terra é da cor avermelhada e amarela, gorda como greda forte, pelo muito orvalho que cai todas as noites, continuamente, não se desfaz em pó, mas fica com cera branda e por isso produz bem quando se lhe planta. No dia em que se comemorou mais um aniversário da nacionalização das roças em São Tomé e Príncipe, estreou-se o documentário Serviçais das Memórias à Identidade. É uma sensação muito boa de ter mais um passo dado num projeto que começou assim de repente e em pouco tempo transformou-se numa coisa muito consistente, num projeto muito consistente, com várias etapas. Portanto, já temos 2 documentários, temos programados mais 5 ou 6 documentários que esperemos conseguir realizar no futuro. Vem de Cabo Verde, nós temos que venham e barco e Quança. Vem de Cabo Verde há 47, bem de 20 anos, hoje já tem 91 anos. Nós vemos com o contrato assinado de 3 anos, acabar e embora. Roça é quebra-cacau, cabina, quebra-cacau, cabina, quebra-cacau, cabina. Serviçais das Memórias à Identidade é o segundo filme documental apresentado no âmbito do projeto Roças de São Tomé e Príncipe, que através de uma polifonia de vozes debruça-se sobre a vida dos trabalhadores contratados que vieram para as roças de cacau e café do arquipélago santomense. A estreia em Lisboa foi bastante concorrida e contou com a presença de José Maria Neves, ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, do embaixador de São Tomé e Príncipe em Lisboa e da secretária executiva da CPLP. Saudar os promotores pelo excelente trabalho. Este documentário que retrata uma situação vivida nas roças de São Tomé e Príncipe representa ao mesmo tempo um aspecto da história dos países de língua portuguesa, na medida em que as roças
foram propriedades dos portugueses e geridas por portugueses sob um modelo de gestão das fazendas brasileiras, para onde eram contratados trabalhadores em regimes de trabalho, enfim, forçados, escravos, vindos de vários países, de colónias, neste caso portuguesas. Portanto, as roças de São Tomé foram o ponto de encontro da história da nossa comunidade. É um dos pontos de história da nossa comunidade. Por isso, penso que é uma história triste, é um dos aspectos tristes da nossa história, é verdade, mas não podemos apagar a história. Portanto, ela é a nossa história. O que importa hoje, tal como foi dito aqui, ouvido por vários oradores, temos que olhar para frente. Penso que São Tomé e Príncipe é um país que continua a procurar um caminho para o seu desenvolvimento, tem imensos desafios e a questão das roças é uma dessas para a qual ainda não se encontrou uma solução que seja satisfatória. Renovando as minhas felicitações, portanto, aos promotores deste documentário. Muito obrigada. Trata-se de um documentário que, apesar de fazer referência à história, traz temas atuais, que é justamente a última parte do documentário, que fala da situação prevalecente atualmente nas roças de São Tomé e Príncipe. Muito recentemente, o Sr. Presidente da República de São Tomé e Príncipe, na sua visita que efetuou a Portugal, pôs entre os temas que foram debatidos a questão também de solução da justiça que deve ser feita àqueles que foram para São Tomé e Príncipe e que muito contribuíram no regime de trabalho não escravagista, mas que se assemelhava bastante a esse trabalho, e como se viu aqui, muitos fizeram contribuições à segurança social e não têm podido colher o resultado destas contribuições. As autoridades são tomenses entendem, como entendem as autoridades cabo-verdianas, que este assunto não poderá ser resolvido sem a participação do governo português, que então era o regime que tutelava o poder nas ilhas. Após a visualização, seguiu-se uma breve contextualização do tema abordado pelo filme, feita em duas partes: período colonial pela historiadora Natália Umbelina e o período pós-independência pelo escritor Albertino Bragança, que motivou um aceso debate entre os presentes. A parte do debate foi outro momento de surpresa, porque foi um debate que durou bastante tempo, com depoimentos muito interessantes, muito complexos, muito completos e muito diversificados também. Portanto, não foi uma coisa de comentar ou fazer uma pergunta, mas de aprofundar. Este debate sobre os serviçais é um debate extremamente importante. Como eu dizia, que é um assunto cujo debate é tímido, é melancólico e quase em silêncio absoluto. Portanto, havia toda uma necessidade de contextualizar o que é que isto quer dizer, saber o que é isso de serviçais, quando é que ele aparece, que conotação é que ele assume durante as diferentes épocas em que é tratada e o que é isso de ser serviçal em São Tomé e Príncipe. Qual a importância para a nossa memória coletiva de um documentário como este? Pois, para a nossa memória coletiva, como eu dizia, que é necessário que as pessoas tomem consciência de que este facto existe. Como eu dizia, nós estamos um pouco em negação. O que é que isto quer dizer? Estar em negação é não reconhecer que este facto existe, e não reconhecendo, nós não podemos reparar o mal. Portanto, é toda uma necessidade de nós tomarmos consciência desse facto, de que este facto existe, e encontrar medidas ajustadas para poder reparar o mal. Os produtores têm vindo a prestar um grande serviço a São Tomé e Príncipe. Vocês dão um exemplo de como é que nós podemos ilustrar a nossa história com factos verídicos e com pessoas ainda vivas daquilo, portanto, e que nos puderam narrar como fizeram de forma tão sofrida e dramática
aquilo que era a vida nas roças do cacau e do café. Quero dizer-vos que, quanto a mim, o documentário valeu pela denúncia. Não só a denúncia dos portugueses, que, para além de vedarem a liberdade, espancavam e submetiam os maiores vexames os contratados, mas também de algumas falhas nossas após a independência nacional, sobretudo a forma como abandonamos as pessoas após a crise agrícola que passamos, a crise econômica que passamos nos anos 80. Ficaram ao abandono e chegaram ao ponto, em algumas expressões, chegaram ao ponto de nos comparar ao vilipêndio que passaram na época colonial. Mas nós também fizemos ver às pessoas aqui que aquilo que é descrito no documentário, os intervenientes dizem coisas que sofreram, mas muitas vezes corremos o risco de situar essas afirmações no campo de qualquer ato discriminatório ou persecutório em relação aos contratados. Fiz ver no meu texto que não, que é consequência de um país que não tem como suportar, digamos, as necessidades dos seus habitantes, quer nacionais, quer estrangeiros. Naquele tempo é trabalho, é chuva, é vento, é tudo, tem que ir dentro dele. De assinaria de cacau, é capina, tá capina sobre essa base. Quando a gente tá capinar, é com fome, é com sede e tudo. O trabalho era um bocado duro, mas pela graça de Deus, aguenta tudo. Passamos por sacrifício de trabalho, mas graças a Deus cumprimos tudo e ainda estamos vivos. Eu acho que São Tomé e Príncipe tem uma mais-valia em termos históricos, em termos bibliográficos, em termos académicos. É um documentário que não há nos países africanos de língua oficial portuguesa. A equipa de produção está de parabéns e mais, São Tomé precisa de criar um fundo para ajudar essas pessoas. Esse contributo vosso é valiosíssimo. Eu, de facto, devo parabenizar-vos porque, de facto, trata-se de um trabalho de enorme profundidade e de dimensão conceptual muito elevada. E, por conseguinte, eu penso que é um contributo, este documentário, um contributo valiosíssimo para a percepção da nossa história, da nossa identidade e do nosso ser santomense. Fez-me chorar, não por sentimentalismo, mas por reviver também eu, que cresci de certa forma numa roça em Angola, não nestas condições que já não havia. O meu pai nunca teve contratados, portanto não tínhamos estas condições, mas reviver a história assim arrepia. E é o que posso dizer, parabéns ao vosso trabalho, porque é de facto trazerem de regresso, como dizia o Gabriel Mariano, o caminho devia ser de regresso e não é, mas o vosso é de regresso à história e realmente à identidade. Sem passado não há futuro. Os testemunhos de facto foram muito emocionantes e na verdade mexeram um pouco a sensibilidade das pessoas aqui presentes. Todavia, como ouvimos no decurso das várias intervenções, houve várias opiniões, enfim, aquela pobreza chocante, o sítio onde as pessoas moram, e tem que se ter de facto um pouco de cuidado com a dignidade da pessoa humana. Durante o período de divulgação do evento, senti-me logo interessada em acompanhar. Toda a organização, o painel, o tema em si debatido foi, na verdade, interessante. São todos de parabéns e espero que, enfim, as entidades competentes tomem, portanto, esta palestra e estes assuntos, enfim, com alguma acuidade. Gostei, portanto, acho que estão todos de parabéns e desejo muitas felicidades.
O que eu vi, aquela mulher que, como dizia o Daniel, ela pensa mais com o estômago do que com a dignidade, mas o que é certo é que tem o estômago vazio. Ou seja, aquela mulher não vê que tenha melhorado a sua condição relativamente há 50 anos atrás. Esta é a realidade. Alguma coisa falhou, mas não podemos julgar São Tomé, que tem 42 anos de história, como não se pode julgar Angola, que tem meio século. Nós temos 8 séculos e temos problemas gravíssimos por resolver. Portanto, é preciso dar tempo ao tempo. Portanto, este comentário é útil, sobretudo, como um documento vivo para chamar a atenção dos vindouros e dos presentes para as zonas onde um problema que não é fácil de resolver. Este é o meu comentário. E deve ser guardado como um documento histórico. Serviçais das Memórias à Identidade ressuscita a história sobre o passado e o presente dos trabalhadores das roças de São Tomé e Príncipe. A presença massiva do público na estreia em Lisboa foi motivo de satisfação para a equipa de produção constituída por Nilton Medeiros, Magdalena Bialoborska, Jerónimo Muniz e Vítor Pires. Deu uma enorme satisfação participar, não só por ser cabo-verdiano e por de alguma forma ter uma envolvência coletiva com São Tomé, mas também pelos laços que me unem de amizade e de cumplicidade com o realizador, com o Nilton. Contudo, eu fiquei gratificado por 2 razões. A primeira, foi uma produção fluida, porque as ideias e o conceito e a concepção do filme já vinha toda basicamente estruturada pelo realizador. Uma forma também de mostrar à nova geração dos cabo-verdianos e são-tomenses uma realidade que lhes é desconhecida, não é? Exatamente. Em Cabo Verde, genericamente, toda a gente tem uma ligação com alguém que teve em São Tomé, ou que um familiar, ou um amigo de um familiar, ou uma história até emblemática, saudade, é alusiva a São Tomé. Contudo, pouca gente tem a noção que o documentário acaba por congregar, ou seja, conta a história dos cabo-verdianos em São Tomé, e isso para as novas gerações e mesmo para a minha geração acaba por preencher o vazio sobre a história dos cabo-verdianos em São Tomé. Fiquei surpreendida, mas de forma muito positiva, com a aderência das pessoas, porque tivemos a sala cheia, mesmo cheia de pessoas, não houve cadeiras suficientes, pedimos desculpa a todas as pessoas que tiveram que ficar de pé. Queremos ainda agradecer os apoios, sem os quais a realização do documentário não seria possível, de CST, STP Airways e Universidade de Lusíadas de São Tomé e Príncipe. Eram gratos, muito. Eram gratos, nós que éramos gratos. Desde o alto até baixo, fomos muito gratos. Caminho longe, ladeira de São Tomé. Não devia ter sangue, não devia, mas tem. Caminho longe, ladeira de São Tomé. Devia ser de regresso, devia ser, e não é. O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993. Ao longo deste percurso de 20 anos, aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Partilhamos muitos sorrisos. Estivemos e estaremos sempre consigo. Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus. Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, desde sempre, para sempre. Nós por lá.
magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.